He's never fought us. Not us united. Pode vir Snyder Cut, porque o hype aqui, ó, tá lá no céu, tá lá em Apocalipse. Todo dia tá saindo uma novidade do Snyder Cut e dessa vez não foi diferente. A gente teve a revelação dos 6 capítulos que o Snyder Cut vai ter. E no vídeo de hoje a gente vai destrinchar, né, os 6 capítulos e ver como que a história vai se amarrar com tudo que a gente sabe do Snyder Cut. Então roda a vinheta e vamos começar! E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário sobre suas expectativas do Snyder Cut. E aí, tão no hype como eu, ou vocês acham que não vai ser tudo isso? Por favor, comentem aí. Beleza, vamos falar de Snyder Cut. Os 6 capítulos foram divulgados. E vamos começar falando primeiro dos nomes e depois a gente fala o que deve ter em cada um desses capítulos. O capítulo número 1 se chama Não Conte Com Isso, Batman. Capítulo número 2, A Era dos Heróis. Capítulo número 3, Amada Mãe, Amado Filho. Capítulo número 4, Troca de Máquina. O capítulo número 5 se chama Todos os Cavalos do Rei. E capítulo número 6, Alguma Coisa Mais Dark. E como são 6 capítulos e a gente sabe que o filme vai ter 4 horas, e isso deve dar mais ou menos 40 minutos para cada capítulo. E esse formato de capítulos é perfeito para aquelas pessoas que vão assistir o filme, mas não podem ficar 4 horas sentado na cadeira. Porque realmente, né, 4 horas é bastante, e dividir o filme em capítulos foi uma ótima ideia para dar o ritmo para aquelas pessoas que não vão conseguir assistir tudo de uma vez. Agora chegou o momento que eu quero falar de como que devem ser os 6 capítulos com base em tudo que a gente sabe até o momento sobre o filme. E daí aqui eu vou colocar até informações que o Snyder soltou lá no Vero dele e no Twitter. Beleza, vamos começar com essa parte 1, né? Não conte com isso, Batman. O início da Liga da Justiça do Snyder deve ser muito parecido com a Liga da Justiça do Joss Whedon. Contudo, esse primeiro ato deve ter algumas coisas diferentes muito importantes. Primeiro que o primeiro ato do Snyder vai acabar sendo muito maior do que o primeiro ato do Whedon. Que, olha, se você for ver, deve dar uns 20, 25 minutos no máximo na versão do Whedon. Aqui na versão do Snyder, a gente sabe que vai ter no mínimo 40 minutos. O próprio Snyder já falou numa primeira entrevista que o primeiro capítulo tem mais ou menos 40 minutos. Aquela primeira cena que a gente vê no Liga da Justiça dos cinemas, que o Batman enfrenta um parademônio em Gotham, isso não deve acontecer. A gente deve ter uma outra cena, talvez completamente diferente, talvez semelhante, com o Batman investigando mais sobre a situação dos parademônios. Olha, eu aqui, se fosse especular, eu diria que essa cena do Batmóvel do Frank Miller acontece logo no início do filme, que é quando o Batman descobre sobre a ameaça dos parademônios e decide ir atrás do pessoal dos heróis para formar a Liga. A outra coisa muito importante que deve acontecer nesse primeiro ato é que a gente deve ficar sabendo mais sobre a jornada da Diana e ela visitar aquele templo das Amazonas que tem as inscrições do Darkseid. Isso daí é uma coisa que não acontece na versão original e a gente vai ter muito mais detalhes aqui. Eu acredito que essa cena aconteça na primeira parte. Já o resto para esse primeiro capítulo deve ser mais ou menos a mesma coisa, só que muito mais esticado e com outras cenas deletadas no lugar. Por exemplo, deve ser nessa parte que o Batman vai conversar com o Aquaman naquele vilarejo. Na versão que foi pro cinema é uma coisa meio rápida, mas eu acredito que na versão do Snyder Cut vai acabar sendo bem maior. E com isso a gente vai para a parte número 2, A Era dos Heróis. Esse título deve ser uma brincadeira com duas coisas que vão acontecer aqui. A primeira Era dos Heróis do Snyder Cut é quando o pessoal conseguiu derrotar o Darkseid na primeira invasão que ele fez, na qual a própria Diana deve contar pro Batman sobre o que aconteceu. E esse termo da Era dos Heróis também tá fazendo uma brincadeira com o fato da Liga da Justiça se formar nesse capítulo. Provavelmente é nesse capítulo que a Liga vai se formar parcialmente e enfrentar o Lobo da Steppe naquela cena que se passa perto de Gotham. Que aparece o Aquaman, que o Batman usa aquele equipamento gigante, que antes eles conversam com o comissário Gordon.
tudo isso deve ser nessa segunda parte da história. E aqui, nesse momento, a gente já consegue ver uma grande diferença entre o Snyder Cut e a versão do cinema. Porque quando esse momento acontece no filme original, isso daí já é na marca de 1 hora e 50 minutos. E aqui nessa versão do Snyder, isso deve acontecer depois de 1 hora. Parte número 3, Amada Mãe e Amado Filho. Esse daqui é um capítulo um pouco misterioso, porque ele pode estar se referindo ao Cyborg ou ao Superman, mas eu acredito que seja o Superman. Esse deve ser aquele momento da história que o Batman começa a fazer o plano para ressuscitar o Superman. E o capítulo todo deve abranger todo esse arco até o Superman ser ressuscitado, enfrentar a Liga e depois ver a sua mãe lá na fazenda Kent. Tá, Gabriel, mas como esse capítulo se diferencia do filme original? Olha, esse capítulo é um pouco mais difícil de falar, mas eu acredito que todo o desfecho desse arco seja bem diferente. Aquele negócio que o Batman leva a Lois Lane pro Superman parar de lutar, nada disso deve acontecer no filme. A solução desse conflito pode ser bem semelhante, mas eu não acho que vai envolver diretamente o Batman nisso. E com certeza todas aquelas piadas envolvendo sangrar, o Batman falando com o Superman, a Mulher Maravilha falando com o Superman, essas coisas não devem acontecer. Parte 4, Troque a Máquina. Esse capítulo pra mim é o mais misterioso de todos. Eu acredito que esse seja o capítulo onde mais se desenvolve o Cyborg, porque a gente tem muito material que foi deletado do Cyborg. Olha, praticamente todo o arco que o Cyborg tinha na história foi deletado. E eu acho que a gente pode ver muita coisa aqui, porque a gente sabe que vai ter todo um conflito interno do Cyborg conversando com a caixa materna. E é bem possível que nesse capítulo ocorra a maior parte desse desenvolvimento. E esse daqui, com certeza, vai ser um dos capítulos com mais coisas inéditas. Porque, teoricamente, isso daí foi uma das coisas que o Joss Whedon mais deletou quando ele foi finalizar a sua versão da Liga da Justiça. Capítulo 5, Todos os Cavalos do Rei. Esse capítulo, eu não tenho dúvida, se refere ao Batman como rei, e os cavalos são os membros da Liga da Justiça. E o plano de investida que o Batman vai fazer para invadir a base do Lobo da Steppe. Então, esse capítulo deve ir da invasão da base do Lobo da Steppe até o momento que acontece a luta final com o Lobo da Steppe, na qual vai desencadear em algum tipo de explosão e que provavelmente alguns membros da Liga da Justiça morram aqui. O Flash deve sair correndo e parar no futuro apocalíptico, que é onde deve acontecer o último episódio, que é o capítulo número 6, Algo Mais das Trevas. E aqui eu vou entrar um pouco na especulação, mas eu acredito que esse capítulo 6 deva iniciar com a linha do tempo Nightmare, que é onde a gente vai ver o Coringa Jared Leto e tudo mais. A questão desse capítulo deve ser o Flash tentando voltar para sua linha do tempo, e o pessoal da linha do tempo do Nightmare ajudando o Flash. E isso tudo deve resultar com o Flash voltando no tempo logo antes de acontecer a explosão e a Liga de fato conseguindo derrotar o Lobo da Steppe dessa vez. E daí o filme termina com um cliffhanger do Darkseid aparecendo numa espécie de holograma ou algo assim. E daí termina o Snyder Cut. Gente, tudo isso é um pouco de especulação da minha parte, mas também é usando as informações que a gente sabe do filme. Ah, Gabriel, e o Caçador de Marte e o Lanterna Verde? Olha, eu acredito que eles vão aparecer no capítulo 6. Provavelmente logo depois que eles derrotaram o Lobo da Steppe. Ou talvez o Caçador de Marte apareça no meio do filme, mas ele não interfira tanto assim na luta final. Mas assim, gente, eu não sei quanto a vocês, mas se o filme for bem perto do que eu falei aqui pra vocês, pra mim vai tá ótimo. Já vai ser muito, mas muito diferente da versão original que foi pro cinema, vai ter tudo que o Snyder queria colocar no filme e ainda vai nos deixar nesse cliffhanger, né, pra deixar aquele suspense pra um dia eles fazerem esse filme 2 aí da Liga. Olha, pra mim, toda essa arquitetura do roteiro seria ideal pro Snyder Cut. Eu espero de verdade que seja algo muito próximo disso. Principalmente o capítulo 5 e o capítulo 6, onde eu acredito que vai acontecer as cenas do pesadelo do Batman. Na qual eu acredito que não vão ser mais pesadelos, e sim uma espécie de linha do tempo alternativo, um futuro provável. Gente, é inacreditável que faltam 2 semanas, o Snyder Cut tá chegando, tá todo mundo no hype, tá demais toda essa sensação. No fim das contas, esse daí deve ser o grande lançamento da DC no ano. Claro, não vamos esquecer do Esquadrão Suicida, mas esse daqui é Liga da Justiça. Mesmo sendo um filme que a gente parcialmente já viu lá em 2017,
ainda assim é Liga da Justiça e tem todo esse negócio do Snyder Cut que nos deixa ainda mais hypado. Então sim, eu tô no hype, lá em Apocalipse, pode vir filme, eu tô muito louco pra te ver. Vamos que vamos e não deixem de comentar aí o que vocês estão esperando do Snyder Cut e dessa distribuição dos capítulos. Por favor, comentem aí. E esse foi o vídeo, né, sobre a revelação dos nomes dos capítulos do Snyder Cut. Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.